18 de maio de 1973, dia que mudou para sempre a vida da família da pequena Araceli. Foi nesta data que no bairro Praia de Suá, em Vitória, Espírito Santo, desapareceu a menina de apenas 8 anos de idade. O corpo de Araceli foi encontrado 6 dias depois, desfigurado por ácido e com marcas de violência e abuso sexual. Araceli foi mantida em cárcere privado e teve os seios, parte da barriga e vagina lacerados adentadas. Já conhecidos na cidade como usuários de drogas que violentavam garotas menores de idade, os suspeitos do crime pertenciam a 2 famílias influentes do Espírito Santo. O crime repercutiu em todo o Brasil e todas as tentativas de punir os culpados simplesmente foram em vão. Em 1991, os acusados foram absolvidos e desde então tornaram-se senhores acima de qualquer suspeita. A partir do ano de 2000, o dia 18 de maio passou a ser celebrado como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estamos aqui hoje com o professor Rodrigo Pardal, o professor Tiago Pavinato, e nós vamos trazer aqui o caso da menina Araceli Cabreira Sanches, que é assassinada, infelizmente, no dia 18 de maio de 1973. Esse é um caso que é muito pedido, as pessoas querem entender, né, o que aconteceu com essa menina, né, quais foram os horrores, né, que ela passou em relação às questões da investigação, do processo judicial. Mas esse é um caso muito importante aqui, não é mesmo, professor Tiago Pavinato? Porque é por conta da Araceli que nós temos aí o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas eu vou deixar... Tão bonitinha. Exatamente. É um caso icônico, né? Ele chocou tanto que ele virou símbolo da luta contra o abuso infantil. E, por mais sádico, nada na arte do sexo. Perguntando se ela aguentava mais um pouquinho. Exatamente. Né? Você vê que leis, bandeiras, comemorações no Brasil são muito vazias, infelizmente. Mas o caso Araceli, de 1973, vale lembrar, né, um contexto histórico, nós vivíamos sob o regime militar, no qual, vigendo o ato institucional número 5, direitos e garantias individuais foram, para não dizer aniquilados, suspensos. E nós tínhamos uma brutalidade policial incentivada pelo poder central. Nós tínhamos um STF com nomes muito estrelados, mas casos que não eram investigados não eram processados. Não sendo processados, não chegavam a esses grandes juristas. E o caso Araceli foi um desses casos em que nós identificamos novamente o favoritismo de poderosos junto a poderosos para que um crime contra uma menina pobre e humilde não fosse solucionado. Essa menina foi à escola, muito resumidamente. Na saída, ela esperava o ônibus e um Mustang branco, né, um carrão à época. Sim. Quem no Brasil tinha um Mustang em 1973? Até hoje então, um carrão. Nós já vemos que um dos envolvidos, ele fazia parte dessa elite, e uma elite durante um governo autoritário é também uma elite autoritária, é uma elite acostumada com impunidade. Bom, Paulo, né, o Paulinho era dono desse Mustang e estava com a namorada, a noiva. E ele fala para chamar a menina, fala que o tio Paulinho vai levá-la para casa. Então essa menina vai para o carro do tio Paulinho, porque a família dela conhecia o Paulinho e também conhecia aquele que seria o cúmplice, que é o Dantinho.
Dantinho Michelini. Dante Michelini, o pai dele, ele era Dante Michelini Júnior, né? O Dantinho, amigo do Paulinho. Paulinho, filho de magnata. Tinha um Mustang, e um Mustang em 73 é marca de magnata. O Brasil era um país fechado, uma economia fechada, não existia importação. E o Dantinho, por sua vez, filho do Dante Michelini, que era um grande latifundiário ali do Espírito Santo. Então, nós temos duas famílias poderosas. O corpo da menina foi achado 6 dias depois do desaparecimento. E a investigação ela teve muitas idas e vindas. A família reconhece, mas dizem que a família estava muito perturbada, então não aceitaram o reconhecimento. E depois reconheceram sem a família. E depois, com o impasse, essa família ainda foi abusada por golpistas, se dizendo, olha, eu sou sequestrador, você me paga tanto que eu devolvo sua filha. A família pagou, a filha, obviamente, não apareceu. E só depois o exame técnico pericial confirmou que aquele corpo, chave desse processo. O que aconteceu? Paulinho e Dantinho, né, numa sociedade rural brasileira, muito ricos, destoando de todos, eles eram conhecidos ali na sociedade como usuários de drogas, faziam e aconteciam, notoriamente conhecidos por abusar de meninas pobres. Eles levaram Araceli para o porão e para o salão de um estabelecimento comercial, um restaurante do pai do Dantinho, e lá eles deram LSD para a menina, estupraram, bateram, cravaram o dente, arrancaram um pedaço do seio, acabaram com a vagina dela dentadas. E quando a menina estava muito... ainda levaram para um hospital. Quando ela não tinha mais chance de sobreviver, levaram a menina, jogaram ácido para dificultar o reconhecimento do corpo e depois de toda essa lambança macabra, jogaram o corpo dela ali nos arrebaldes do hospital infantil. O investigador que acompanhava o caso, perto de chegar a Paulinho e Dantinho, foi morto. E a impunidade aí teve vez. E aí, assim, né, a gente fica aqui no Brasil estarrecido, né, com Jeffrey Dahmer. Olha o que fizeram com essa menina aqui, professor Pardal. E assim, essa que foi descoberta, porque como o professor Pavinato aqui explicou, eles eram abusadores de crianças. Agora, o que dá errado nesse processo? Que ele não vai para frente? O que aconteceu é que o Dantinho tinha muita influência tanto com policiais como com oficiais da ditadura, foi em 73. E ele usou isso para evitar que a investigação caminhasse de maneira adequada. Então, por ser um sujeito bastante poderoso, como já ficou demonstrado pelo que o Pavinato falou, ele usou isso para que a investigação ou não caminhasse, ou se eram criados álibis o tempo todo para desviar o foco da investigação. Então, o que aconteceu ali foi que o poder público se deixou corromper pelo poderio econômico e pela influência também política, pelo poder de um sujeito. E claro que naquela época o poder econômico dependia do poder público, porque o poder Exato. público Exato. era autoritário, a ponto de eles se sentirem à vontade para fazerem o que fez com uma menina de 8 anos de idade. Exato. Isso é um ponto muito interessante, né? Só se otimizam, só melhoram dentro de uma normalidade democrática. Num regime autoritário não há perspectiva de melhora porque não há fiscalização. Porque não há um jogo justo de regras. Uhum. Então, aqui nesse caso, o que acontecia? Ele deturpou toda a investigação para que nunca se chegasse a nada. Mesmo assim, inicialmente houve uma condenação, mas depois o tribunal reverteu essa condenação. Então, houve uma condenação a 18 anos e 5 anos, mas depois essa condenação foi revertida no segundo momento. Então, a gente percebe aí como essas instâncias econômicas, né, esse poderio, e a gente está falando de um latifundiário,
ele consegue se imiscuir no poder político, porque de certa forma há um jogo de troca de favores, algo perverso aí, e ele sabe, e o nível de distorção é tão absurdo que é como se ele já soubesse ou tivesse a certeza de que nada vai acontecer. Então a criminalidade ocorre aí já diante de uma sensação que nada vai acontecer. Ele não comete o crime pensando, bom, depois do crime eu vou ver o que eu faço. Não. Eu vou praticar o crime porque eu sei que não vai acontecer absolutamente nada. A impunidade é certeira. Ele tem certeza da impunidade. Claro que muitas vezes ele pode ter certeza e se enganar, mas não foi o caso, né? Porque essa situação nunca foi resolvida. Então, e claro, numa época em que você tinha menos órgãos de fiscalização, e além do que, o Pavinato falou, hoje numa sociedade da informação, a notícia escapa muito mais rápido. Naquela época, para você segurar algo sigiloso que poderia te prejudicar, era mais fácil. Porque qualquer escrito demoraria quanto tempo para chegar até uma pessoa? Quanto tempo a informação demoraria para ser transportada? Hoje, se eu ver algo que pode ser comprometedor, em 5 segundos eu faço isso. Por exemplo, de você ter um caso desse, em que hoje alguém filma, ou alguém passa por perto, já manda uma mensagem, já filma. Antigamente isso era impossível. Claro que isso dificulta, mas também a gente não pode ficar dependendo disso. Esse é o ponto, né? Quando a gente conta com essas investigações, a gente não pode depender de um herói que vai passar por ali aleatoriamente, vai ver e vai fazer algo. Não é função do cidadão fazer isso. As instituições deveriam funcionar. Mas no regime autoritário, elas são feitas, é até errado, elas são feitas para não funcionar? Não, elas funcionam para quem está no poder. Então é muito interessante isso, né? Quando as pessoas falam assim, mas então quer dizer que a investigação não funcionou. Peraí, não funcionou para quem? Pro Dantinho funcionou. Funcionou pro lado mais forte. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esses sentenciados ali, tivemos um conselho de sentença. O que acontece? Aí ele subiu, é isso? Recorreu. Houve o recurso. E com base em quê? Os juízes togados anulam tudo que foi feito? Então, o ponto interessante, o argumento foi um argumento de falta de provas. Foi uma decisão de mais de 700 folhas, argumentando que não há prova suficiente, insuficiência probatória. E aí é engraçado, porque é a mesma discussão dos irmãos Naves. A gente tem um momento da história em que não havia também o quê? Soberania dos vereditos. Porque se houvesse, o tribunal não poderia ter reformado a decisão de primeira instância. Não, porque prova é o que não faltava. Aqui ele reformou de novo, ou seja, eles tinham sido condenados, o tribunal reformou. Só teve o testemunho da Marizilei e uma mulher, em 1973, pesava sobre ela o ignorantium rerum forensium. Exato. Então a palavra dela vale menos. Exato. Aí vai concreto. O Paulinho fala, não, ela ficou com raiva porque o Paulinho largou dela, e essa testemunha não vale nada. Exato. A prova testemunhal sempre foi conhecida como prostituta das provas. Então ficou só aquela testemunha. E curioso, né? Porque até a obra que apareceu a imagem, feita em homenagem à menina, mesmo quando o autor, que é o José Lozeiro, ele tentou publicar a obra, ele sofreu represálias, ele sofreu tentativas de queima de arquivo para que a obra não fosse publicada, né? Ele foi ameaçado. Então, é interessante... Os criminosos não tinham interesse, né? E é interessante, né, quando a gente percebe que, por isso que muitas vezes, e aí as pessoas talvez não entendem isso, quando a gente tem crimes, principalmente, esse é um crime contra uma menor, mas, por exemplo, quando a gente tem um crime sexual, praticado numa clandestinidade por um homem que tem uma certa posição de poder, é muito comum as pessoas desconfiarem. Por que a mulher não falou antes? Porque, por favor, numa situação como essa, tanto essa, como numa situação Paulo Pavese, como nessa, na situação de Goiás, daquele suposto, me deu branco agora, do chefe espiritual lá, etc. O João de Deus. O João de Deus, me deu branco. Por que é tão difícil você tentar levar um processo adiante contra essas pessoas? Porque você está lutando contra o sistema.
Esse é o problema. E aí uma mulher que é vítima de qualquer situação dessas, ela fala, tá, qual é a chance de eu ir até a delegacia falar e isso ir adiante? Qual é a chance? Sabendo que eles têm autoridade no bolso, ela não vai apanhar lá, ela não vai ser estuprada na delegacia? Se ela for até lá relatar e não acontecer nada, ela já está no lucro, porque provavelmente ela ainda vai sofrer uma represália por isso. Então, por isso que elas não denunciam. Né? E aí, no caso, não foi o caso porque foi uma menor, ela foi morta, mas também é que é um caso em que você tem uma vítima cuja família está numa posição de vulnerabilidade social, econômica, e ela tem que lutar contra o sistema. Para ela fazer toda essa investigação andar, esse processo andar e esses sujeitos serem condenados. Muito triste, né? Porque quando você para pensar, quem são as pessoas que são estupradas, né, no nosso país, que são abusadas? Na nossa cabeça, a primeira coisa que vem são mulheres, né? E ela fala, não, você está errada. São crianças. E crianças muito pequenas, porque quando a gente olha para... Essa é uma menina de 8 anos. E a gente está aqui em 1973. Aí a gente chega aqui em 2022. E essas crianças continuam sendo abusadas, mortas, estupradas. Lógico que é diferente. Hoje nós temos aí um sistema, né, que nem se compara. Nós não estamos mais vivendo esse regime aqui de exceção. Então a gente entende que a nossa polícia está fazendo um bom trabalho de investigação, espera-se que o Ministério Público também esteja fazendo um bom trabalho, que a Justiça esteja aí acolhendo. Mas é muito triste tudo isso. Olha o que aconteceu com essa criança. E assim, o que a gente precisa mais para mudar, né? E perceba essa notícia que é interessante. Em 2020, 164 casos de violência sexual contra vítimas de até 19 anos. Então, isso de 2020. Que aí... Vitória. Exato. Ou seja, na mesma capital do caso Araceli, né? Então, registrado. Imagina-se que haja alguma subnotificação. Esses 164 casos foram os registrados. Provavelmente então, o número de casos é muito maior do que isso, porque certamente a maioria sequer chega a conhecimento das autoridades. A maioria. Ou vai chegar só depois de anos de abuso, que são os processos que eu pego. Né? A garota começa a ser abusada com 9, 10 anos, e aí quando ela tem uns 13... que ela começa a perceber com as coleguinhas da escola que aquilo está errado, porque ela fala, olha, fazem isso comigo. A coleguinha fala, mas comigo ninguém faz isso. Aí ela começa a perceber, meio que sem querer, que aquilo está errado. E aí aí ela conta isso para alguém da família, que leva para o conselho tutelar. 90% dos casos que eu pego é assim. Isso só vem à tona depois de anos, porque no começo ela é muito nova, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe que aquilo é errado. E aí depois, sem querer, ela descobre que é errado, porque ela comenta com uma amiga, porque ela começa a ter aquela idade que ela começa a conversar com as amiguinhas sobre coisas assim, e a amiga fala, não, isso comigo não tem isso, eu acho que isso não está certo. Ou pega uma amiga que tem um pouco mais de percepção, e aí isso acaba chegando para algum familiar, para o conselho tutelar, geralmente é assim que esses casos acabam ganhando visibilidade. Então, mas isso é muito interessante, porque geralmente você que ela tem essa preocupação de perguntar, mas qual o saldo que fica disso, né? Ou será que... Porque uma vez que houve isso e foi muito triste, será que isso não deveria, pelo menos, deixar um legado? Né? Será que isso não deveria deixar Porque a única coisa positiva que isso pode deixar é evitar que aconteçam episódios parecidos, ou pelo menos conscientizar as pessoas. Mas me parece que não, ou pelo menos é que a gente não tem como fazer, a gente não tem uma estatística precisa de 73 para hoje, até porque também um regime autoritário, estatísticas são todas muito complicadas, né? Porque você só divulga o que você quer. Mas o número ainda é muito elevado. Não, o número é muito grande. Sabendo que necessariamente existe aquilo que a gente chama de cifra negra, que é aquilo que nem é apurado. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a
cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. E aí tem uma questão que eu acho que esse caso ele é muito importante, né? Porque ele fala da questão da violência contra a criança, né? Do abuso contra o menor. E, enfim, há poucos dias a gente estava tratando também do caso do José Dumont, que estava ali, né? Abusando de um menor. E aí o professor Thiago Pavinato falou muito bem que o estupro não é só... hoje em dia, considerado, né? Você não precisa... Hã? Desde 2009, não precisa mais ter a conjunção vagínica. Então, na verdade, você tem a mão, você tem a boca, você tem o olhar, né? Você tem o toque. Mas eu acho que, assim, a gente tem que aproveitar esses programas até para falar de uma coisa que eu acho que é importante, que é a questão da educação sexual nas escolas. E aí... o professor fala muito bem, eu vou pedir para ele repetir aqui de novo, que educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo. Não é erotização. Exatamente. Não. É conscientizar ao aluno a importância e a inviolabilidade do corpo. Principalmente nas áreas dos órgãos sexuais. E a criança precisa saber que aquilo é um órgão sexual. Tanto da menina saber o que é o órgão sexual da menina, quanto ela saber o que é o do menino e vice-versa. Porque órgãos sexuais, além dos excrementos, das urinas e das fezes que saem por eles, fora essa questão, fora questões dérmicas, eles servem para o sexo. E criança não faz sexo. Portanto, se você não tem um problema urinário, se você não tem um problema de fezes, se não existe nenhuma mancha ou nenhum ferimento na pele do seu órgão sexual, todo outro tipo de toque revela um abuso. Isso é o básico, isso é o mínimo. E a gente precisa proteger essas crianças, né? Isso não tem nada a ver com erotização, com sexualidade. Isso é de uma imbecilidade. Isso é autodefesa. Porque no final das contas, até porque, como eu falei, nos processos que eu pego há uns 12 anos, 90% dos processos envolvem casos de abuso contra menor que ocorrem dentro das residências. Então, nesses cenários, quem está ali presente? O abusador e a vítima. Depois pode alguém proteger essa vítima, mas naquele momento é a vítima que está ali. Então, se ela não tem a menor noção de que aquilo é errado, ela não tem nem como agir, ela não vai contar para ninguém. Até porque muitas vezes ocorre também, nesses casos, não em todos, mas em alguns ocorre uma ameaça velada, ou às vezes até nem tão velada, coisa do tipo, às vezes o padrasto abusa da criança, eu peguei vários processos assim. E o padrasto vira para ela e fala, olha, mas você não conta para sua mãe, porque você sabe que a sua mãe gosta de mim, né? Então, se você contar para sua mãe, ela vai ficar sozinha, e ela vai ficar brava, e ela pode te bater. Olha, quer dizer... Ou quando ele não fala que vai matar Ou quando a mãe, ele não ameaça diretamente, quando ele não diz, olha, se você contar, se você contar isso, você pode se prejudicar, você pode se machucar. Então, tem a ameaça direta, mas muitas vezes não é direta. É um certo temor. E usando essa mãe da criança, eu vou acabar, se você contar, eu vou brigar com a sua mãe. E aí vai ser pior para você, porque aí eu não vou mais poder pagar a sua comida. Então, muitas vezes existe isso, porque às vezes o abusador não fala nada, mas muitas vezes existe toda uma construção psicológica para a garota não contar aquilo para ninguém. Muitas vezes nos processos existe isso. Mas ele falou alguma coisa para você? Falou que era um segredo. Ou então, isso é muito comum também, ele disse que era um segredinho nosso. Segredinho é cruel, né? Porque quando você para pensar na criança... É para isso que você precisa de educação sexual, perceba? É tão óbvio. Não, e assim, os abusadores... Olha que violência, né? Eles estão, né,
ali no entorno da criança, são pessoas muito próximas da criança. Inclusive a própria educação, né, essa questão da educação sexual, alerta a criança para isso. Porque não é porque é seu pai que pode fazer isso, não é porque é sua mãe que pode fazer isso, não é porque é seu padrasto, ou seu tio, ou seu avô, ou seu primo, ou seu irmão mais velho. Não pode. Né? Tem um caso americano também que é muito triste, que é dos irmãos Menendez, que foram abusados eles eram desde a pequena infância pelos pais nos Estados Unidos. O pai era um magnata, né, do audiovisual americano. Mas assim, o que eles torturaram aqueles dois rapazes, né, crianças, depois eles se tornam adultos, né, mas foram anos e anos e anos de tortura. E aí o que aconteceu no final? Eles acabam matando os pais, né? Mas, inclusive, porque a justiça, ela falha em todos os lugares, né? Isso é importante também deixar claro, aqui nos Estados Unidos, em todos os lugares. Não é só no Brasil que a justiça é falha. Eles, por um jogo político lá também, o promotor precisava aumentar o número de condenações para que ele pudesse ser reeleito, porque lá é um outro sistema. Ou seja, era muito importante que esses dois irmãos fossem condenados à pena máxima, apesar de terem sofrido todas essas sevícias, né? Então, e a família sabia que esses meninos sofriam o que eles sofriam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as crianças, elas são muito vulneráveis. Se a gente não trabalhar a questão da educação de alguma forma... E sem esse moralismo baixo, né, hipócrita, que está preocupado em sexualizar a criança, mas o tempo não está preocupado se ela está sendo abusada. Porque a preocupação deveria ser essa. Preocupar se a criança está passando fome. 1.000 crianças morando na rua, no município de São Paulo. É uma cidade. 4.000 crianças. É muito alto esse número. Então, a gente está num contexto em que a gente se preocupa de maneira hipócrita com pautas relacionadas, com pautas moralistas, ao invés de ver como é que a gente tem que conscientizar a população para que crianças não sejam abusadas. Nesse caso, ela estava na rua e ela foi dopada, etc. Então, nesse caso, nem é exatamente esse contexto de uma situação no ambiente fechado e tal. Aí, nesse caso, o ponto principal nesse caso é a corrupção do poder público mesmo, pelo poderio econômico de uma pessoa influente, e que num regime autoritário ganha uma dimensão maior porque você não tem sistema de freios e contrapesos adequados. Você não tem controle entre os poderes. Então, nessa situação que acontece é visivelmente isso. E nesse caso, eu até me surpreende que isso chegou até a fase da sentença. É porque realmente o caso deve ter sido escabroso, porque com o poder desse sujeito, eu não sei nem como é que isso virou processo. Houve uma resistência boa ainda. Porque era para ter sido anulado. Não, isso teria parado na investigação se dependesse dele. E quando eu falo dessa corrupção, não é uma corrupção que pode se dar não necessariamente por entrega de dinheiro. É isso que as pessoas não entendem. A corrupção do poder público, ela se dá muitas vezes por outra vantagem que não precisa ser necessariamente dinheiro. Então você tem um latifundiário que pode ter, por exemplo, auxiliado financeiramente lá atrás na campanha do sujeito. No dia da eleição, a orientar os seus funcionários da fazenda a votarem como ele quer. Ou então ele que aluga a van, que leva todo mundo para votar. E se não votar em quem ele não quer, não tem van. E a visão deturpada da honra da família também. Não vamos sujar o nome da família. Porque é uma família muito importante, não é isso, professor Pavinato? E a ideia da honra. Essa ideia absurda, né? Porque que honra é essa, então, que me autoriza a achar que moralmente eu posso buscar impunidade, exato, após dopar, estuprar e matar uma criança? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o professor Tiago Pavinato. A gente escuta muito aqui no canal, né? As pessoas falam assim, se você tem dinheiro no Brasil, você não vai preso. Você acredita nisso? Vai. Em partes. Vai. Se um juiz decide, você vai. Rico ou pobre. Você vai ser solto depois ou não, mas você vai.
Em partes. Mas por que existe essa sensação? Por que a sociedade tem essa sensação? Existe essa sensação porque é o seguinte... Porque É igual esse médico, é um caso tá? desses, É igual né? médico. Um pobre tem um câncer, um rico tem um câncer. Se o rico quiser, ele estende a vida dele por mais tempo. Ele vai morrer uma hora, mas ele se estende mais. Ou muda a doença, qualquer outra doença, ele vai a bons médicos, ele faz exame cedo. Então, ele tem toda uma possibilidade de usar os recursos da medicina. A medicina é a mesma para os dois. O que acontece é que um consegue acessar melhores médicos, melhores exames. O mesmo é no sistema jurisdicional. Advogado bom é advogado pago. E quanto melhor, mais caro. E quanto mais caro, e portanto melhor, mas eu não vou nem entrar na seara de corrupção, de propina, de trânsito. Não. Eu vou dizer que ele sabe manobrar um processo muito bem. Ele sabe questionar cada trecho de uma decisão interlocutória. Ele sabe uma discussão que, com 2 advogados menos preparados, aquilo acabaria. O que acontece com muito advogado ruim? Que é o que mais tem no Brasil também. Sim. Tem muito advogado e o nível é muito ruim. Eles perdem prazo. E se você perdeu o prazo, acabou o processo. Você erra o recurso, aí o juiz desconhece. Você não recolhe uma custa, o recurso está deserto. Acaba. O advogado ruim acaba com toda a discussão que o direito proporciona. Agora, soma-se a isso a questão do trânsito no tribunal, né? Conhecer, aí é a corrupção. Mas mesmo se a gente esquecesse, tá, não tem corrupção na justiça. Que mera. Vamos imaginar. Um advogado bom custa caro. E como um médico caro, ele não é acessível para todos. Então, às vezes, o processo ele se estica tanto que o réu fica idoso. Aí fica idoso, ele vai para a cadeia, mas já sai. O crime prescreve. É difícil o crime prescrever no curso, né? Mas acontece. Mas se ele atinge 70 anos durante o processo, a prescrição passa a ser contada pela metade. Exato. Então, é essa a impressão. É o que a gente está vivendo com João de Deus. Uhum. Agora, o que acontece é, um advogado que perdeu um prazo, um advogado que interpôs um recurso errado, não recolheu custa, que não embargou, devia embargar, aí a pessoa... Então, ele não vai contar que ele errou. Não, mas assim, a gente olhando friamente, vocês que trabalham com isso, né? Então, a gente entende aqui que aqui a gente está vivendo aqui um regime de exceção, ainda aqui no caso da Araceli. Mas essa sensação, ela existe, né? A população tem essa sensação, que, principalmente quando você vai olhar a carceragem da penitenciária. O sistema... Hoje eu estava vendo um vídeo antes de vir para cá, falando sobre democracia e comparando países de matrizes filosóficas bastante diferentes. Uma discussão entre um comunista e uma liberal, discutindo China e Estados Unidos e Brasil. E aí estavam comentando daquela imputação que se tem, do genocídio do Uyghur, que em tese haveria na China, uns dizendo que não era bem assim, enfim, essa era a discussão. E aí eles começaram a discutir, não, porque na China eles matam tantas pessoas por dia. Bom, ok. E aí foi dito, tudo bem, mas quando a gente fala dos Estados Unidos, em que você tem 15% da população negra, só que na população carcerária, os negros chegam a 80%. Então, a conta não bate, a conta não fecha. Sim. Ao mesmo no Brasil. Sim. E aí, fora isso que o Pavinato menciona, que é a mais absoluta verdade, e até porque isso, na verdade, também, ainda que ele não erre
coisas mais toscas, como essas de custa, prazo recursal, que são as coisas primárias, básicas. Ele não consegue argumentar Exato. satisfatoriamente. Aí a deficiência do advogado também vai num outro nível. Que ainda que ele consiga fazer esse básico muito bem, ele não vai ter a mesma capacidade técnica, cara, de identificar teses adequadas para o seu cliente, porque ele não tem preparo para isso. Ele não tem cabedal para isso. Até né? porque as faculdades hoje estão ensinando só lei. Até porque hoje a gente forma... Você não pensa mais. Você não diz, eu vou mudar doutrina. A gente forma tecnocratas e maus tecnocratas hoje, nem bons tecnocratas mais. Esse é um ponto, mas eu acho que esse é um problema micro. Problema macro do sistema penal, que toda a criminologia crítica traz. O sistema penal necessariamente é seletivo. Estruturalmente ele é seletivo. A abordagem num bairro é diferente da abordagem em outro bairro. A abordagem a depender do fenótipo da pessoa é diferente. Eu não sinto isso. Mas se você perguntar para alguém que mora num bairro mais afastado, ou uma pessoa é diferente, basta perguntar, porque eles sentem na pele, a gente não. Aí você fala, mas o que isso repercute? Isso repercute se você já vai ter uma abordagem que é mais truculenta. É diferente. Essas pessoas elas já são potencialmente mais aptas a serem destinatárias da norma penal. Além do que, o Zaffaroni faz uma divisão que eu gosto. Ele fala em crimes toscos, né, que são os crimes de colarinho azul, porque nas fábricas os proletários usavam camisa de colarinho azul. E os white collar crimes. Quem cunhou essa expressão foi o Sutherland, Edgar Sutherland, a expressão crime de colarinho branco. Porque eram os colarinhos usados pelos proprietários das fábricas, etc. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Veja, o crime, normalmente, quando a gente fala do crime praticado pela classe mais baixa, e que tem ou menos instrução, ou menos condição econômica, que tipo de crime, em regra, um sujeito que mora na rua vai praticar? Se ele for praticar um crime, ele vai praticar um crime contra o sistema financeiro? Ele vai praticar um crime contra a Bolsa de Valores? Sem sangue. Ele vai praticar um crime tosco, ou um crime de sangue, ou um crime de furto, ou ele vai dar um golpe em alguém ali na rua mesmo. Percebe que visualmente é muito mais fácil identificar esse crime? Primeiro porque o sujeito não vai tomar um cuidado maior para apagar as provas desse crime. Ele nem tem uma estrutura para isso. Então é muito mais fácil você chegar num crime desse. Desde que você seja uma polícia sem estrutura. Uma polícia desestruturada, ela vai fatalmente pegar muito mais facilmente crimes de rua. Porque é mais fácil, você põe a PM lá, ela começa a correr atrás de bandido que está na rua, que pegou o celular e saiu correndo. Agora, como é que você faz para uma polícia apurar um crime ocorrido em Wall Street? Apurar os crimes de bilhões que ocorrem na Faria Lima. Aí precisa do quê? De inteligência. Aí você precisa de estrutura. E a nossa polícia é sucateada. E mais do que então, isso, né? Mas aí você entende por que o sistema é seletivo? Percebe que é estrutural. Eu entendo que o sistema é seletivo, mas, de novo, quando a gente olha aqui, essa menina, ela... O que aconteceu, né? Foi um crime de colarinho azul. É que nesse caso não foi um crime de colarinho branco, porque aí o fator foi outro. Aí foi um fator de corrupção do sistema. Foi um fator corrupção. Aí foi corrupção Exatamente. do sistema, mas não é só esse, aí que tá. Não é só esse fator que torna a justiça seletiva. Sim, esse é um dos. Mas são vários casos, até hoje, né? As pessoas têm essa sensação de impunidade. Então, se você tem dinheiro, o sistema está ao seu favor, né? No sentido, você pode contratar bons advogados, o bom advogado sabe jogar com o sistema. E assim, só para a gente terminar aqui, a minha dúvida é, o nosso sistema hoje, ele é bom? Esquece a corrupção, tudo isso. Tá. Vamos dizer que a gente não vai trabalhar com corrupção nenhuma. A gente vai ter... No modelo ideal... Ele é bom, em que não haveria essa corrupção. quantidade de recursos, disso, daquilo, enfim, isso é bom ou é ruim? Porque quando a gente vê um crime como esse, dessa menina, e esses crimes continuam acontecendo, e dependendo de quem comete o crime... Vamos lá. O nosso sistema é muito bom, mas ele custa caro.
a gente tem que tomar cuidado. A gente não tem dinheiro para pagar um sistema bom. Então a gente tem um sistema bom no papel, mas custa caro. Exato. E tem um problema, a gente tem que tomar cuidado quando a gente entra no discurso de que, mas existem muitos recursos. Isso, empiricamente, é frágil esse argumento. Mas, por outro lado, é que você vê esse caso, e aí quando você fala, não, mas deixando a corrupção de lado. Mas se você deixa a corrupção de lado, eu ignoro esse caso, porque foi o motor desse caso. Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque olha que interessante. Da mesma forma que, nesse caso, a quantidade de recursos e o poder deles evitou que eles fossem punidos, só que aí nesse caso houve a corrupção, a gente não tem como ignorar isso porque é o fator principal aqui. Em outros casos, se não fossem tantos recursos, a gente teria, por exemplo, um sujeito que furtou 2 pacotes de miojo preso até hoje. Você percebe? Lastimável, aí né? não, por isso que não dá para analisar isso sem analisar o quê? A realidade, a materialidade. Qual é a materialidade? Quando você diz, vamos diminuir as possibilidades de recursos, você está falando disso dentro de um sistema seletivo. Porque você acha que com isso, esse sujeito aqui, desse caso, vai ter mais chance de ser preso. Eu acho que é aí que a premissa está errada. Por quê? Porque se você diminuir a possibilidade de recurso, você vai deixar o sujeito pobre mais propenso ao sistema, porque ele vai ter menos meios, e esse que tem como escapar do sistema, cara, com meia dúzia ou com um recurso, ele vai continuar escapando. Não, porque ele fura o sistema. Isso é muito importante que vocês estão explicando aqui, né? Porque como a gente acaba tratando de crimes contra a vida, e são muitos, infelizmente, são muitos casos, né? Mas eles não são a realidade das nossas penitenciárias. A realidade das nossas penitenciárias é um outro tipo de crime. 70% a 80% dos nossos presos em presídio masculino, que é a imensa maioria, o Brasil vai chegar agora à faixa de 1 milhão de presos em breve. Nossa Senhora. Tá, ou seja, né, pois é, a gente tem aí então 0,5% da população presa. Então, quando a gente fala dessa situação, a gente está falando de uma hipótese em que você tem aí 70% presos pelos seguintes crimes. Primeiro, tráfico de drogas. Ok. 30% a 40% tráfico de drogas. Depois, os outros 30%, crimes patrimoniais. A maioria, roubo. Os outros 20% se dividem nos demais crimes do Código Penal. Então, o grande motivo, que são trocentos, né? Tem mais de 300 artigos. Então, assim, o grande problema do encarceramento no Brasil hoje é a guerra às drogas. É a prisão decorrente do tráfico de drogas. E se você vai para um presídio feminino, então, aí é 70% a 80% presa só de tráfico de drogas. 70% a 80%? Presídio feminino, quase que a totalidade está presa em razão de tráfico de drogas. Uau. É um percentual que é acima da metade. Presídio masculino é 30% a 40%, mas para pensar que é quase metade por um crime só. Daí você tem o resto, por roubo, um estelionato, ou um furto que às vezes é mais grave, apropriação. Aí pode ser, né, estupro, mas aí... Então, isso é um ponto interessante. Quando você pensa em preso por estupro e homicídio, você juntar os dois, não vai dar 5%. Mesmo com esse número tão grande é que a gente acaba pegando de vítimas, né? É que a gente pega esses... Sim, só que a gente está falando de 1 milhão de presos. A gente está falando de 1 milhão de presos. Então, o número é grande de vítimas, o número de pessoas presas também é muito elevado. A gente está num país com 220 milhões de pessoas, então os números são todos elevados mesmo. Claro que isso não justifica, mesmo assim o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A taxa de homicídio por 100 mil habitantes aqui é absurda. É muito alta. É equivalente a um país que está em guerra. E é claro, a corrupção é o pior vetor nessa história toda. Sim. O sistema é bom, os recursos são bons, eles devem existir. Mas esse é um sistema caro. É um sistema caro. E aqui não se gasta com o que se deve. E além de ser um sistema caro, nós temos uma parcela considerável de juízes, especialmente na primeira instância, que não ajudam. Por exemplo, vou falar um caso de uma idosa que faz um tratamento de câncer, precisa comprar remédio, ela tem uma bolada para receber de um legado, mas ela não consegue fazer exame nem pagar médico. O juiz da 9ª Vara da Família e Sucessões aqui de São Paulo, ele recebe acima do teto,
tem contra-cheque de 76 mil, e ele só vai ao fórum segundas, terças e quartas, das 13 às 17. Só que se você chega às 16h30, ele já saiu faz 5 minutos. Aí ele sempre saiu faz 5 minutos. Ou ele Que tá processo vai andar? Nenhum, não, realmente. É culpa do recurso? Não, não é. Mas aí que tá. É a brincadeira dos filhos de contrapesos, que numa democracia mais consolidada teria que funcionar. Por quê? Porque o problema é que você tem conchavos entre os poderes. Por quê? Se você está falando de um caso em que a parte é uma idosa. Sim. Então o Ministério Público poderia falar, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Ah, mas é interesse particular, mas tem idoso envolvido. Ou então, a OAB poderia falar, olha, a gente já está no fim da pandemia. Então por que esse magistrado não está no fórum no horário que ele deveria estar? Exatamente. Até para estar à disposição dos advogados. Não, Exato. é detalhe. Ou Essa semana teve feriado na quarta, só foi segunda e terça. Então, perceba às 16h30 da terça ele já tinha saído às 5 minutos. Perceba então que as instituições também não cobram. Por quê? Porque tem rabo preso, porque tem conluio. Isso é muito triste. Entendeu? Não é? E por outro lado também, o que acontece? Aí você tem o judiciário também, que é quem, no final das contas, é o presidente do Tribunal de Justiça, que é o cara que dá a última palavra nos precatórios do Estado de São Paulo. Então, ele tem o trunfo na mão, porque ele pode quebrar o Estado dependendo do que ele soltar de precatório do Estado. Então, ele usa isso como mecanismo de chantagem para o governador do Estado liberar verba a mais para o tribunal. Perceba que a gente no Brasil, a gente tem, talvez em parte pela formação colonial, a gente não conseguiu ainda separar bem o público do privado, do particular. Existe uma relação muito espúria, e exatamente nesse caso aqui, é isso que isso demonstra, é uma relação muito espúria entre o público e o particular, em que um se vale do outro para obter uma mútua vantagem. Só que aí, valores básicos de cidadania de quem não está fazendo parte desse jogo, ficam esvaziados. O problema do Brasil é o brasileiro privilegiado. Existe uma pesquisa que foi feita, quando a gente fala das elites do país. Quando eu falo de elite, não é o cara que ganha 30 mil e é assalariado. É elite de verdade. É uma das elites que menos contribui com o país. É uma das elites que menos ajuda o país. Né? Na ideia de, vamos ter um projeto de nação para que o país seja um pouco menos injusto, um pouco menos desigual. Né? Nós somos o 7º país mais desigual do mundo. Como é que um país que está no G20 e que já foi a 6ª economia do mundo é o 7º mais desigual do mundo? Ou seja, a riqueza ele tem. Mas para onde está indo? Se você olhar um mapa dos países mais desiguais do mundo, o primeiro é a África do Sul, teve apartheid. Depois a gente tem 5 países do centro da África. Aquela região do centro da África, até por envolver países que nem têm saída para o mar, e que foram basicamente boa parte das colônias da Inglaterra, que 30 milhões estão passando fome. Exatamente. E a tristeza desse caso é que, infelizmente, o caso da Araceli esbarra com a questão da corrupção. Por isso que, né, chegou em nada. E a população, né, como vocês muito bem dizem, quando um crime se estabelece, você não dá só um retorno para a família da vítima, você precisa dar um retorno para a sociedade em relação a esse determinado crime. E aí fica, né, aquele vácuo. Talvez fosse hoje teria havido condenação, porque um caso desse, talvez, hoje, geraria um clamor da mídia. Não, a imprensa ela é muito importante. Que tornaria as né? coisas mais difíceis. Hoje eu acho que a mídia exerceria uma pressão muito mais efetiva. Será que esses casos, por exemplo, o Jairinho, será que esses casos teriam chegado até onde chegaram hoje se não fosse a mídia? Não fica difícil de responder, Mas, né? Não. Porque o que acontece? Mas para o bem e para o mal. Mas assim, sim. De novo, a gente tem ali milhares de Henri Borels, né? Que, enfim, estão invisibilizados. A gente tem um outro tanto de Isabelas Nardones que estão invisibilizados. A gente trata disso aqui o tempo todo também. Não é todo caso que ganha essa mídia. E ganha essa mídia, entende? Isso que é muito duro, isso que é muito triste. Tá? São muitas crianças que são mortas de forma, assim, brutal, perversa,
né? Porque o que uma menina de 8 anos, qual é o risco que ela pode, né, oferecer para um outro homem, aqui no caso seriam 2 homens, não é isso? E assim, para merecer, olha a carinha dela, né? Essa violência toda, é uma criança, gente, né? Nós criamos também uma sociedade de monstros, né? Porque uma pessoa que faz o que esse homem fez com essa criança, só tem 8 anos. É 8 anos. Exatamente, quando a gente olha o Henri Borel, que até hoje, né, a gente ainda está vivendo essa questão do processo, o que vai dar, né, o que vai acontecer com esse julgamento, a gente acompanha, mas e essa daqui? E curioso que no caso do Henri Borel, né, anos se passaram, e esse ano foi aprovada uma lei chamada Lei Henri Borel. E aí, de novo, aquele debate que a gente sempre tem, né, mas que legal, foi aprovada alguma lei, você acha que vai mudar alguma coisa? Isso deve ser a minha resposta. E a do Pavinato não vai mudar absolutamente nada. Mas que bom que aprovaram, então. Eu acho que só aprovaram esse ano porque é ano de eleição. Para ficar fresco na memória. Tantos e tantos e tantos, como dizia Ferreira Goulart, foi apenas a morte de um homem comum e como ninguém noticiou o fato, damos aqui o nosso relato. Mas nós falamos aqui. Gente, eu queria agradecer aqui ao professor Pardal, ao professor Tiago Pavinato. Vou deixar aqui as redes sociais deles, entrem em contato com eles, façam os cursos aí do professor Pardal, para que a gente possa ter aí, não é, bons delegados, bons juízes, bons promotores. Não deixem de comprar o livro do professor Pardal, quem quiser entrar aí, né, nesse universo do direito penal. E aqui também vamos deixar aqui os livros do professor Tiago Pavinato, o novo livro dele que é sensacional. Fala um pouco do... Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora Tem que do fazer armário. propaganda quiser sempre. ler, não quiser ler, o problema é seu. Brincadeira. Está muito legal. E o Estética da Estupidez. Isso, exatamente. Em breve vem mais livros também. O professor Pardal está escrevendo mais livros? Deus me livre. Eu estou terminando o meu doutorado agora. Se ele não terminar comigo, eu termino antes. Mas é sempre bom, né? Então, vamos ler aí a Estética da Estupidez, vamos ler aí o título da Declaração Universal, Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário. É um título enorme. Até para você saber o que você vale. Até para você saber o que você vale numa democracia. Leia. E quem quiser aí entender mais de direito penal é com o professor Pardal. E o meu manual de direito penal no meu Instagram tem lá o link para aquisição, quem tiver interesse. Exatamente. Gente, também fica aqui as redes sociais, aqui da produtora, e quem quiser entrar em contato conosco é o op@medialento.com.br, e a nossa produção vai estar de braços abertos para tirar dúvidas e receber sugestões. Muito obrigada aos nossos professores que deram mais uma aula. Infelizmente, o caso Araceli é um desses casos que deixam aí uma mancha no nosso país. Muito obrigada à minha equipe.